Olá, alunos! Então, hoje nós vamos falar sobre termodinâmica. A gente vai dar uma introduzida na termodinâmica, mais especificamente nós vamos falar hoje sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Nós temos a lei zero e tem a segunda lei. É complicado assim, mas como assim? A gente é 1, a 0 e a 2. Para vocês poderem entender melhor esse conteúdo, a gente sempre passa, então, a primeira lei, a lei zero, e depois a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá? Então, como funciona essa termodinâmica, né? Ela é o estudo dos gases perfeitos e as leis que regem as relações entre o calor, trabalho e outras formas de energia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Supondo que colocamos um gás perfeito dentro de um recipiente fechado com um êmbolo móvel. Esse êmbolo aqui, ó, ele é móvel, tá? Ele não é fixo. E mudamos a temperatura. A gente vai colocar para aquecer, entre aspas, esse gás. O que vai acontecer a partir de uma fonte térmica? Quando aquecido, o gás vai expandir. E ele vai fazer força para empurrar o êmbolo, né? Então, quando a gente aquecer aqui, as moléculas aqui dentro vão começar a se agitar e elas vão empurrar o êmbolo para cima, tá? E se a gente tem uma força atuando, a gente tem trabalho. Então, surge a primeira fórmula usada em termodinâmica, que nos diz que W é igual a P vezes ΔV, tá? Não é A ali, pessoal, isso aqui é a letra grega delta, tá? Onde o W é o trabalho, P é pressão e ΔV é a variação do volume. Então, se num probleminha aparecer lá que o volume inicial era tal e o volume final era tal, vocês vão ter a variação do volume, tá? Mas espera lá, esta fórmula aí, ela é usada somente em processos isobáricos. Iso o quê? Isobáricos. Eu vou explicar logo a seguir o que são esses processos, tá? São 4 tipos de processos. Alguns conceitos importantes que a gente tem que lembrar, tá? Que a gente já viu, né, lá em calorimetria, que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então é o quanto essas moléculas estão agitadas. Calor é a passagem de energia térmica de um corpo para outro. E energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, vocês lembrem desses conceitos aí. Aqui a gente volta lá a falar de isobárica, tá? Que são transformações gasosas. Iso sempre vai querer dizer que é igual, tá, pessoal? Mas para calcular todos esses processos isobáricos, volumétrico e isotérmico, a gente vai conhecer agora a equação dos gases perfeitos, onde o P sozinho, pressão final, PI ou P0, em alguns casos aparece, é a pressão inicial, V é o volume final, VI, ou em alguns casos V0 é o volume inicial, T é a temperatura final e TI é a temperatura inicial, certo? Então, lá nesse primeiro casozinho aqui que está nos dizendo que é isobárica, quando é isobárica a gente entende que a pressão é constante. Então, como a gente tem aqui a equação dos gases perfeitos, o que acontece? Se a pressão é constante, a gente vai cortar os P's. Então, nós vamos ficar com uma fórmula final de V sobre T igual a VI sobre TI, porque a pressão vai ser constante, então ela não vai influenciar no cálculo. Isovolumétrico, o volume é constante, então nós vamos cortar os V's e vamos ficar com P sobre T é igual a PI sobre TI. E o isotérmico é o mais fácil, já que a temperatura é constante, a gente vai cortar o quê? A gente vai cortar os T's. E aí a gente vai ficar com P vezes V igual a PI vezes VI, tá? Na transformação adiabática, a gente não vai ter não vai usar essa forma. Daí, na adiabática, a gente já vai para a lei zero da termodinâmica, que eu vou explicar na próxima aula. Porque a transformação é tão rápida que não dá tempo de trocar calor. Ou seja, o Q é igual a zero. Sabendo disso, nós vamos agora para a energia interna, para conceituar a energia interna, que é ΔU.
que é a soma de todas as energias das moléculas do gás e está diretamente ligada à variação de temperatura. Ou seja, se o ΔT aumentar, que é a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. Então, se o ΔT aumenta, a energia interna também aumenta. Se o ΔT diminuir, diminui a agitação das moléculas, ou seja, a energia interna também vai diminuir. E se não houver variação de temperatura, não vai haver variação de energia interna. Logo, a energia interna vai ser igual à variação da temperatura. E aí, eis que surge, então, a primeira fórmula da primeira lei da termodinâmica, que a gente tem, que é ΔU é igual ao Q menos W, onde ΔU é a energia interna, que a gente viu, o Q é a quantidade de calor e o W é o trabalho. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como isso funciona, a gente pode pensar colocando no nosso dia a dia isso, né? A gente pode pensar assim, ó, que o calor é como a comida que a gente ingere. Então, o calor é o quê? E o trabalho é a energia que a gente gasta para realizar tarefas diárias, nos exercitar, andar, estudar, né? A gente ter todos esses gastos de energia que é o trabalho que a gente executa. E a energia interna será o saldo de energia no final do dia, ou seja, a gordura. Então, no caso da alimentação, ela deve ser maior, né? Que a energia é gasta durante o dia, né? Senão a gente vai estar acumulando gordura. Compreendendo melhor isso, a gente vai fazer um exemplo. O exemplo 1 nos diz que inicialmente um gás ideal está a uma temperatura de 310 K. K quer dizer o quê? Kelvin, com um volume de 12 litros. Permitimos que o gás se expanda para um volume final de 19 litros. Qual será a temperatura final do gás isobaricamente, tá? Então, a gente vai pegar lá a nossa formulazinha, tá? Dos gases perfeitos. E como ela diz que é isobaricamente, a gente não vai ter pressão. Então, a gente vai cortar as pressão e a gente vai ficar com V sobre T igual a VI sobre TI. Daí, a gente só vai substituir o V que a gente tem ali, ó, 19, que está aqui nos dizendo, né? E a gente quer saber a temperatura final. O 12 também está nos dizendo ali, que é o volume inicial, e o 310, que é a temperatura inicial. Né? Então, a gente só vai substituir e a gente vai fazer a regrinha dos meios para os meios para os... Eu não sei como é que vocês falam aí, mas para mim é o valorzinho do x, tá? A gente faz um xzinho aqui. Então, 12 vezes t, 19 vezes 310. Né? Manteve ali o 12t, 310 vezes 19 dá 5.890. 5.890 dividido por 12 dá 490,83 K, ou seja, Kelvin. Nosso próximo exemplo é em um sistema termodinâmico, realiza um trabalho de 40 quilocalorias quando recebe 30 quilocalorias de calor. Neste processo, qual a variação da energia interna do sistema? Então, aí a gente tem, né, a gente vai usar a equaçãozinha da primeira lei da termodinâmica que nos diz que o ΔU é igual ao Q menos o W, né? Trabalho menos a força. Força menos o trabalho. Trabalho menos a força. Então, aqui, a gente vai pegar e vai substituir 30, que a gente tem aqui de calor, e 40, que a gente tem de trabalho. Então, a gente vai ter menos 10 quilocalorias, que nos diz que a gente está perdendo calor para o meio, ou seja, a nossa temperatura está diminuindo. Então, sabendo de todas essas regrinhas, nós agora vamos fazer alguns exercíciozinhos.